vamos para a nossa próxima operação, que é o quê? Percorrer os elementos de um vetor. Então, aqui é um exemplo importante, porque normalmente a gente vai criar um vetor e a gente vai precisar fazer processamentos com os elementos do vetor. Então, a gente vai precisar acessar elementos individualmente para gerar algum resultado. O que está sendo feito aqui? Está criando o vetor V e depois está dando print de todos os valores do vetor, mas de uma maneira diferente. Então ele vem aqui, ó, for i in range len de v, ele está dizendo, olha, faço o i no range de len de v. Qual é o len de v? É o tamanho de v, né? Então ele vai criar o i. Quais valores o i vai assumir? 0, 1, 2, 3, até o n menos 1, len de v menos 1. Ou seja, o i vai assumir cada endereço que eu quero acessar do meu vetor individualmente. Na ordem, pelo range que está definido aqui, de 0 até n-1. Então eu vou percorrer o meu vetor elemento a elemento, a partir do primeiro índice, que é 0, até o último índice, que é o n-1. Ou seja, eu vou ter a capacidade de acessar cada um dos elementos individualmente pela ordem de seus índices. Então aqui ele está fazendo um print para cada elemento i do meu vetor. Então ele vai imprimir 10, depois ele vai imprimir 20, depois ele vai imprimir 30, depois 40 e depois 50, que é o resultado aqui desse programa que a gente vai ver agora. Criei o vetor V, que tem os seus 5 elementos, e agora veja que interessante, ele vai imprimir todos os valores armazenados no vetor, mas vai fazer isso individualmente. Ele vai pegar o vetor de índice i, ou seja, o índice é i, e o valor armazenado, isso é muito importante observar aqui, ó. O índice é i, o valor armazenado no índice i é v, colchete i, fecha colchete. Eu chamei a minha variável de i e eu adotei um valor padrão para ela aqui, né, de contagem. Então ele vai pegar o i, vai assumir valor 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. Porque é isso que o range faz, é isso que o for i in range faz. Reproduzir essa sequência de valores, e essa sequência de valores correspondem aos índices. Então olha só que legal o que ele vai fazer aqui. Ele vai entrar e vai entrar aqui, e o meu for está definindo na variável i cada índice de elemento que me interessa. Então nesse momento o i é 0, se eu for lá no vetor, no índice da posição 0, o que eu tenho como valor armazenado nele é o v colchete i, que é 10. Então o v no índice 0 é 10. O que ele vai imprimir no terminal aqui, pessoal? Elemento de índice 0, 10. Elemento de índice 1, 20. Porque o for está me dando essa capacidade de definir o i iterativamente como 0, 1, 2, 3, 4. E aí, aqui, por que ele vai de 0 até 4? Porque o len de v é 5, o range não inclui os 5. Então, vejam, tem que ter o entendimento do for, tem que ter o entendimento do range para reproduzir o quê? Imprima cada um dos elementos um a um, individualmente no meu terminal. Isso é muito importante aqui, pessoal, porque muitos dos nossos processamentos vão exigir algum tipo de manipulação individual dos valores através dos seus índices. Então, olha lá, V no índice 0 é 10, porque meu I é 0 e o V armazena 10 na posição 0. Foi o que indicou aqui no momento em que I é 0. Então, agora o I vai para 1, porque esse é o comportamento do for. O i vai para 1, então agora eu estou querendo pegar o elemento de índice 1, que é 20, como está aqui. Então ele vai imprimir elemento de índice 1 é igual a 20, como a gente espera, é isso que tem que acontecer. E agora o i vai ter que passar para 2, porque ele era 1, passou para 2. Então vejam que eu estou indo no vetor, é isso que é percorrer o vetor. Estou indo no vetor em cada uma das posições válidas, resgatando um valor que está armazenado naquele índice. Então agora ele vai imprimir aqui índice 2, valor 30. Índice 3, valor 40. Índice 4, valor 50. E aí acabou porque eu tinha o que? Até o índice 4. Eu reproduzi através do for uma variável que representa os índices dos valores que eu quero pegar. Nossa, que legal! E agora, se eu quisesse imprimir isso numa ordem inversa, do 4 até o 0,
Então eu poderia inverter aqui o quê? O len de quem? Do len de V menos 1, vírgula 0, menos 1. Então, menos 1. Isso vai me dar uma contagem regressiva, onde eu vou conseguir imprimir o quê? 4, 3, 2, 1, a ordem inversa do meu vetor. Então, eu acessei meu vetor na ordem inversa. Por quê? Porque eu fiz o meu range definir os índices 4, 3, 2, 1, 0, nessa ordem. Então, eu reproduzi os índices na ordem que eu quero através do for com o seu range. Então, vou voltar aqui para o original, que é o len de V. Tem um outro exercício aqui que eu alterei. Deixa eu voltar ele para o original também. Esse cara aqui. Beleza, vamos lá. Acabamos de ver esse exemplo que me permitiu percorrer cada um dos elementos como reproduzindo a sequência dos índices que eu quero acessar a cada instante dentro do meu laço. Então isso se chama percorrer o vetor. Nesse primeiro exemplo eu percorri o vetor como 0, 1, 2, 3 até o n-1. Nesse segundo exemplo a gente tem o quê? Eu estou acessando os elementos de índice 0 inicial, len de V com passo 2. Se eu estou acessando o passo 2 aqui, o que eu estou reproduzindo? 0, 2, 4, assim por diante. Então eu estou reproduzindo índices pares. Então eu estou acessando o 0, depois eu vou acessar o 2, que é o 30. Depois eu vou acessar o 4, que é o 50. Então aqui não estou acessando todos os elementos. Eu estou acessando apenas os elementos de índice par. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo outro processamento. Antes eu estava apenas imprimindo cada elemento do meu vetor. Agora, nesse exemplo 2, eu estou calculando um somatório. Bom, a gente já sabe calcular somatório. Soma é igual a zero. Se eu quero calcular um somatório, primeiro é igual a zero. Depois, a cada valor do meu vetor que eu quero incluir no somatório, o que eu faço? Soma mais igual. Então vejam, tudo que a gente fazia antes, a gente pode fazer agora. Mas como? Acessando cada elemento do vetor, acessando os elementos do vetor que me interessam. Aqui eu estou fazendo um exemplo que soma todos os elementos de índices pares. Então vamos lá. Se eu quero somar todos os elementos de índice par, eu vou criar uma variável para armazenar o somatório. Eu vou aplicar aquela lógica do somatório. 0 mais igual. O mais igual está dentro de um laço, e esse laço vai garantir que eu pegue os elementos do vetor que me interessam. Nesse exemplo aqui, os elementos do vetor que me interessam são aqueles com índices pares. Então, ao executar isso aqui, eu reproduzi, né, e eu estou usando os recursos da linguagem de uma forma que me dê a reprodução daquilo que eu quero. Eu quero somar 10 com 30 com 40, com 50. É 10 porque o valor está no índice 0, que é o primeiro valor de índice par, é 10. O segundo valor, que é o valor, segundo índice que é par, é 2. O terceiro índice que é par é 4. Então, a minha função range já me dá essa capacidade de definir índices pares. Então, começa de 0, vai até o len, apertei aqui, deixa eu voltar, começa de 0, vai até o len de V com contagem de 2. Então, essa contagem de 2 é que me dá essa capacidade aqui de acessar o vetor nos seus índices positivos. Então, aqui eu vou criar a variável 0 antes do laço, e dentro do laço eu vou fazer o quê? Eu vou acessar cada valor que me interessa, acrescentando o valor que me interessa ao somatório. O somatório começa de 0, e eu quero incluir aqui agora todos os elementos de índice par. Então, eu reproduzi a sequência de índices que me interessa. O range já me dá isso direto, então eu fiz isso. O i agora é 0, eu vou somar o valor 10. Então, minha soma foi 0 mais 10. O i agora vai para 2, que é o 0 mais 2, que é 2.
Então, índice par, ele saltou o índice 1, como eu queria. Então, olha lá, índice 2, índice 4. Então, o que, que ele fez? 10 mais 30, 40, mais 50, 90. Vai imprimir 90 como resultado aqui. Ah, pessoa, como que eu faço para pegar os índices ímpares? Ué, mudo o meu range. Índice ímpar começa de 1 até land V com contagem de 2. Então, eu vou pegar o 1, 3, porque o range vai me dar essa característica, essa capacidade. Então, se eu tenho essa contagem, eu consigo reproduzir através do range. Temos um exemplo 3, olha o que, que ele faz. Ele vai calcular a média. Então, para calcular a média, eu tenho que fazer um somatório, eu tenho que saber quantos valores eu considerei. Então veja que eu estou pegando somente os valores de índices ímpares, eu mostrei para vocês anteriormente. É só mudar o 1 aqui, que eu vou pegar 1, 3, né? Então eu já reproduzi dentro do meu range um padrão para pegar só os elementos ímpares. E eu preciso criar a variável média, que por enquanto vai ser, né, até o momento é o somatório, e a contabilidade, para eu não precisar ficar fazendo continha de quantos elementos eu peguei. Eu faço aqui o contador que me diz quantos elementos eu peguei aqui dentro. Então, para cada soma que eu fiz, eu contabilizei uma soma. Então, eu estou contando quantos elementos eu considerei do meu vetor. Então eu fiz essa contagem e o somatório para quê? Depois a minha média é o quê? O somatório dividido pela contagem, dividido pela quantidade de elementos. Né? Então vamos ver a execução disso aqui, onde o range me dá o padrão de contagem para pegar somente os índices I que são ímpares. Então ele vai de 1 até o land V. Então ele vai pegar o índice 1 e o índice 3, no caso do vetor que tem 5 elementos. Ele vai calcular o somatório e a contagem e depois ele vai calcular a média fazendo a divisão. Então criei o meu vetor, inicializei as minhas variáveis para fazer o que? O somatório e a contagem, defini o meu range para determinar quais são os índices que eu quero tirar do meu vetor, né? Usar do meu vetor para contabilizar a média. E aí eu entro e vou contabilizar cada um deles. Meu I inicialmente é 1, então eu vou pegar o índice 1, que é 20. 20, né, foi somado a minha variável média. Agora ele vai pegar e contabilizar. Eu tinha 0, agora eu tenho um valor que foi acrescentado, que é o valor 20. Ele vai para o próximo, que é o vetor valor de índice 3. Então, até esse momento eu contabilizei 1. Agora eu vou contabilizar o 3, que é o 40. Então aqui, olha lá, minha média é 20, vai virar 60, 20 mais 40, porque ele pegou o valor que está na posição 3, que é o valor 40, e agora ele vai contabilizar. Antes eu tinha pego um valor, agora eu passei a ter dois valores. Eu acabei de colocar no meu somatório um segundo valor. Aí o meu for acabou, por quê? Porque o meu vetor tem os índices ímpares 1 e 3. Já peguei todos eles. Então o meu for já acabou. Eu peguei dois valores dentro do meu vetor e a soma entre esses dois valores é 60. Agora minha média vira o quê? 60 dividido por conte, que é 2. 60 foi dividido por 2 é 30, minha média é 30. Aqui, então, eu conseguiria, se eu quisesse, a partir de agora, imprimir os valores maiores do que a média, que seriam o 10 e o 20. Como? Percorrendo todo o meu vetor e verificando. Esse valor que está no índice 0 ele é maior que a média? Sim, então eu imprimo. Esse valor que eu tenho na posição 1 é igual à média? Então eu imprimo. Esse valor é maior que a média? Não, então eu não imprimo. Né? Todos os valores menores, então eu não imprimo. Então, temos aqui, então, a capacidade de fazer algum processamento elemento a elemento, manter todos os elementos na memória e fazer alguma coisa com eles. Isso acaba o nosso segundo tópico aqui de vetores, que é a sintaxe e operações. Até a próxima.